O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando a festa do apóstolo São Tomé, todos nós somos convidados a dar, assim, uma espiada na nossa experiência de fé pessoal. Sempre costumo dizer nas minhas pregações que a fé não é um produto de luxo reservado para poucos. Não. A fé é um gênero de primeira necessidade, da qual todos precisam ter. Por quê? Porque todos nós temos uma vida. E para a gente dar conta da vida, não conseguimos se não formos ungidos, alimentados, fortalecidos pela fé. Senão não damos conta, meus amigos. E quando a gente cultiva a fé, já é duro. Pensem, então, se porventura não promovemos isso, se não abrimos o nosso espírito para pedirmos, como Tomé: Senhor, eu já creio, mas aumenta a minha fé. Em todo caso, toda vez que pensamos no apóstolo São Tomé, não deixa de haver uma espécie de uma visão negativa sobre o apóstolo. E não é. Tomé fez uma experiência de poucos, que talvez os outros, àquela altura, Judas já tinha debandado, estavam somente 11. Tomé fez uma experiência que os 10 não fizeram, que foi exatamente a de poder enfiar o dedo nas chagas de Jesus. Como ouvimos no Santo Evangelho: enfia o dedo aqui nas minhas chagas, no meu lado aberto pela lança do soldado romano. Enfia o dedo aqui, e deixa de ser incrédulo, passa a crer. De modo que altamente positiva é a experiência do Tomé. Não podemos condenar. O Tomé foi aquele que não acreditou. Não. Ele representa a dificuldade de crer que todos os discípulos missionários de Jesus, de hoje e de ontem, encontram para perseverar na fé. Mas a vida do apóstolo São Tomé
ela foi carregada de outras experiências muito bonitas e que fazem, pois, transparecer o coração desse apóstolo. Por exemplo, quando estavam lá, naquela confusão, se Jesus devia ir ou não a Jerusalém, que ele disse que subia a Jerusalém e lá ele ia então ser condenado, sofrer, ser morto. Ele avançou e disse: eu também, e nós todos iremos contigo para morrer contigo. Queridos, queridas, precisa muita fé para dizer isso. Jesus, eu vou para morrer contigo. Precisa uma experiência profunda de Deus para dispor-se a isso. Santa Teresinha de Jesus, com três aninhos, deparou-se com uma imagem de Jesus crucificado. Aquilo falou tão profundamente ao coração da santa, que ela disse para ele: eu também vou sofrer contigo. E quem conhece a experiência da vida de Santa Teresinha de Lisieux sabe o que significou isto, sofrer com Jesus. Pois Tomé se dispôs a isto: eu também vou a Jerusalém para morrer com Jesus. A vida do apóstolo São Tomé também se mostra para nós num momento em que Jesus diz que vai partir e os discípulos dizem que não sabem para onde, e é o próprio Tomé que diz: Senhor, para onde tu vais? Que nós não sabemos, diz-nos qual é o caminho. E é nesse momento que, provocado por Tomé, Jesus diz: Tomé, como tu não sabes? Eu estou sempre com vocês e ainda não sabes? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe, meus irmãos e irmãs, se Tomé não tivesse provocado o Senhor, nós não teríamos esta definição de Jesus tão clara: caminho, verdade, vida. Itens de que todos precisamos ter pontualmente exatos para conduzir nossa vida. Caminho para não errarmos, verdade para não estarmos no erro, vida para não perecermos na morte. E é também na experiência do apóstolo São Tomé que, havendo, pois, recebendo de Jesus o chamado, vem, enfia o teu dedo aqui nas minhas chagas, que ele faz uma confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. É uma jaculatória das mais perfeitas, das mais profundas, que nós deveríamos ao longo do dia repetir muitas vezes, mormente, nas experiências duras, até mesmo quando não sentimos a fé, até mesmo quando a fé parece abandonar-nos, dizermos do profundo do nosso coração, mentalizando a presença de Jesus: meu Senhor e meu Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos sempre buscar aperfeiçoar, molhar, regar, podar, adubar a nossa experiência de fé, porque ela é viva e acompanha toda a nossa existência. Vamos fazer um instante de silêncio.